o UBS analisou como o real pode se comportar em um cenário de melhora fiscal. Em um relatório, o banco afirmou que, desconsiderando as variáveis externas, o real está próximo ao máximo de sua desvalorização. Sobre o relatório, eu converso agora, inclusive, com o estrategista macro da Genial Investimentos, o Roberto Mota, que já está aqui comigo. Roberto, muito bom dia para você, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom, uma boa sexta para você. Para vocês também, muito obrigado, Débora, por nos dar essa oportunidade de poder falar com vocês e se comunicar com todo o seu público, que realmente é muito diferenciado. Obrigada, viu, Mota? Bom, vamos lá, né? Temos então aqui esse relatório que traz essa questão dessa desvalorização do real. Desconsiderando, né, variáveis externas, o relatório mostra que o real estaria muito próximo ao máximo, né, de desvalorização agora da moeda brasileira. Isso indica, Mota, na tua visão, que o mercado está precificando um prêmio de risco doméstico muito elevado ou não? Como que você interpreta agora esse diagnóstico do UBS? Eu acho que são duas coisas, Débora. Tradicionalmente, se você olhar nos últimos 2 anos, a nossa moeda sempre carregou um prêmio de risco. Tá? Muitos economistas falavam que o real, preço justo por poder de paridade de compra, é 4,80, 5, e a nossa moeda rodava 5,5. Então, acho que a moeda brasileira carregar prêmio de risco já faz parte do processo. Hoje, a nossa moeda carrega prêmio de risco por alguns fatores, fatores externos e fatores internos. Ambos desses fatores, nas últimas 2 semanas, foram na direção de aumentar o prêmio de risco para a nossa moeda. Para mim, o principal fator de risco que bateu bastante a nossa moeda, fora os ruídos políticos, foi a volta do fortalecimento do dólar globalmente. Desde o dia 3 de julho, coincidentemente, o dia que foi anunciado aquele payroll forte, que mostrou que aquela retomada daquela tese de excepcionalista americano podia voltar, o dólar globalmente subiu perto de 2%, tá? 1,70. Isso já fez com que várias moedas do mundo se desvalorizassem. O real, se não tivesse feito besteira nenhuma, teoricamente já teria que perder 1,70 para compensar o ganho do dólar. Mas aqui no Brasil, como a gente sabe, a gente está sobre riscos internos, questão de pesquisas, tá? Lembrando, o mercado virou de junho para julho, aumentando suas posições no Kit Brasil, numa das teses de alternância de poder, tá? Teve várias casas estrangeiras que deram overweight de Brasil, um dos argumentos, alternância de poder. Essa confusão de tarifa, essa confusão que a gente viu nas 2 últimas semanas, diminuiu um pouco diminuiu um pouco essa probabilidade, tá? Em relação, tirou um pouco da empolgação em relação à alternância de poder. Aqui dentro, essa briga eterna, essa briga que é difícil de saber onde vai chegar, aonde o governo, na questão do IOF, como é que vai ser o orçamento daqui para frente. Mês de agosto vai ser muito difícil a relação Congresso e Executivo. E, obviamente, o número fiscal, ou seja, Débora, é, o Brasil é barato, tá? Uhum. O dólar globalmente hoje, na sexta-feira, está começando a se enfraquecer. Se o dólar globalmente começar a se enfraquecer de novo, eu acho que a nossa moeda consegue se superar todos esses ruídos. O que é Uhum. fato, Débora? Hoje, o real é a melhor moeda para o investidor que quer ganhar diferencial de juros no mundo. Então, basta o mundo virar um pouco o clima para querer olhar a moeda emergente, que eu acho que o fluxo volta para o Brasil, mesmo com ruído de tarifa, mesmo com ruído da popularidade do Lula ganhando momentum por causa do nós contra eles e por causa da discussão de soberania. Então, Débora, realmente, a nossa moeda é barata, e Uhum. além de ela ser muito barata, ela tem uma coisa que só o Brasil tem. Paga 15% de juro ao ano, num país que tem 350 bi de reservas, e se a volatilidade da nossa moeda abaixar, provavelmente a gente vai vir ingressos. A mensagem é essa, Débora. Uhum. A nossa moeda, ela tem um ativo que nenhum lugar do mundo tem, Uhum. 15% de juros. Isso faz uma baita de uma diferença mesmo, né, Roberto? Só para poder a gente amarrar essa questão de preço justo do real, Tá. pegando ali o que você trouxe um pouquinho logo no início da tua conversa, no modelo do UBS a gente tem uma sugestão de preço justo de 5,28, considerando fatores externos e domésticos, e 4,30 se olhar apenas para as variáveis globais. Qual dessas referências, então, faz mais sentido como um balizador para o mercado hoje, Roberto, na tua visão?
Débora, você muito humilde e muito sincero. É pouco, tá? Ah, Eu acho que pouco no sentido das pessoas sabem que está lá, que é um número que em determinado momento pode aparecer. Mas o que a gente está discutindo, Débora, qual é o tamanho do prêmio de risco que a ah. nossa moeda tem que carregar, tá? É, é, a gente pode ver, quer ver eu traçar um cenário super tranquilo que a gente pode ver o dólar a 4,80? É só o dólar realmente, globalmente, começar a se desvalorizar, ou seja, a gente vê o mundo voltar àquela tese de querer diminuir seus ativos americanos, ver a moeda americana que já caiu 10% esse ano, cair mais 10%. Lembrando, todos os últimos processos que a moeda americana se enfraqueceu eram um processo de 2 anos e geralmente entre 20% e 30%. Se a moeda americana se desvalorizar, todas as moedas vão performar bem, tá? Se a moeda americana cair 5%, provavelmente o nosso real pode ir para perto de 5%. Se a tese da alternância de poder voltar à mesa com momentum, as pessoas começarem a querer colocar ficha na alternância de poder, seria um outro argumento para o nosso real ir para, quiçá, abaixo de 5. Esses números que você falou, 4,30, o 5,28, servem como parâmetros. Só um pequeno detalhe que eu acho importante. Esse 4,28 nada mais é que aquele 4,70 que foi a mínima do ano passado, carregado pelo diferencial de juros, tá? Então esse 4,28 tem uma matemática também que chega no número, que chegou nesse número. E, Roberto, o relatório também destaca que uma melhora fiscal poderia abrir um espaço do real se valorizar pelo menos até 20%, eu até anotei isso aqui para mim, para não esquecer esse número, 20% em relação à média histórica, ou até 28%, justamente se eliminar o prêmio de risco. Que condições seriam necessárias para o Brasil conseguir capturar todo esse potencial visto agora no relatório? Débora, é um pacto político, tá? O problema do Brasil é uma agenda política, é política. Todo político, todo brasileiro praticamente sabe o que, que o Brasil precisa fazer em relação às contas fiscais. Não é difícil, só que o Brasil tem que mexer em bandeiras muito sensíveis. Infelizmente, ou felizmente, não vou entrar nesse mérito, o Brasil hoje não consegue, dentro do seu orçamento, acompanhar essa política de a ganho de aumento real do salário mínimo. Ao mesmo tempo, nenhum país do mundo associa salário mínimo que tem a ver com produtividade à previdência. Aumenta o salário mínimo real, aumenta real também na previdência. A junção desses dois fatores já dificultam muito o nosso fiscal. Tá? Só para a gente ter noção, para o ano que vem, mesmo com o dinheiro do IOF, o governo vai precisar de mais de 80 bi. Tá? Então, o resumo da história é: se o novo governo, 2027, vier entender que precisa fazer um ajuste fiscal, infelizmente, aceitar que dentro do orçamento brasileiro não cabe o processo de indexação do salário mínimo, a previdência, o ganho do salário mínimo real, a política de ganho de salário mínimo real não cabe dentro do orçamento, a não ser que politicamente, por isso que é tudo política, Débora, o governo, o Congresso, os lobbies aceitam uma mega redução, por exemplo, nos subsídios. Tá? Então, o nosso problema fiscal ele é matemático, só que é matemático com a decisão de política. Vamos fazer uma reforma administrativa? Vamos acabar com super salários? Vamos acabar com diversos desperdícios? Vamos mexer nos benefícios, nos privilégios judiciários? Isso aí é uma decisão política. Se mexe nisso, mexeu na política do salário mínimo, nem precisa mexer na política do salário mínimo, no mínimo da Previdência, eu acho que, Débora, você já andou uns 80%. O Brasil, qualquer pessoa que sentar hoje no governo sabe o que tem que fazer para acertar o fiscal brasileiro. Só que mexe com bandeiras muito sensíveis para a sociedade brasileira. Uhum. Esse é o ponto, tá? Perfeito. Roberto, para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, o relatório destaca experiências, né, em países como México, Chile, que mostram avanços domésticos, né, que podem acabar também tendo impacto limitado sem um suporte externo. Como que você vê esse paralelo, né, para o Brasil hoje, considerando inclusive as ameaças tarifárias dos Estados Unidos?
Bom, primeiro, Débora, o Brasil é bem diferente do Chile e do México, tá? Ambos países são de esquerdas, tá? Eu fico brincando que o México é de esquerda há 20 anos, mas é uma esquerda responsável fiscalmente, é uma esquerda pão dura. Por exemplo, hoje, a dívida PIB do México é perto de 50, a nossa é perto de 80. A carga tributária no México é perto de 20 e pouco, a nossa é perto de 40. O que que significa isso, Débora? Se o México amanhã quiser aprovar um programa de aumento de programas sociais, ele pode pegar a arrecadação, carga tributária, sair de 22 para 25. O Brasil não tem muito, o Congresso já disse que não tem muito mais que entregar. Então, resolver o México é super simples. Não, o México não precisa de resolver. O México está bem, não precisa dessa solução. Por exemplo, os juros no México é hoje 8 e vai rumo a 7 no final do ano. Chile é a mesma. O juro no Chile é 5, Débora. As contas fiscais do Chile estão ajustadas. A grande diferença é que o Brasil é um cara totalmente diferente nas suas contas fiscais. Ele está muito fora do padrão. Só para a gente ter noção, a nossa carga tributária é 15 pontos percentuais acima da média dos emergentes. Eu vi esse relatório do FMI, eu fiquei boquiaberto. Hoje, a carga tributária do Brasil é maior que a do G7, da média do G7. Então, os países que você comparou, esses países estão super tranquilos. O Brasil precisa de muito dever de casa, mas muito, que necessita de muita força política. Perfeito. Bom, então, por fim, qual que é a perspectiva que você faz, olhando agora, né, médio e longo prazo, para essa questão do câmbio, considerando o que você trouxe ali atrás, né, na nossa conversa logo no início, Roberto, que é justamente essa questão dos juros básicos aqui no Brasil e que deve permanecer alto por um tempo considerável. Tá. Bom, para mim, Débora, dentro da minha formação de como é que eu enxergo, o primeiro pilar não é Brasil, tá? É para onde vai a moeda globalmente, para onde vai o dólar, tá? Se o dólar se desvalorizar, o mundo fica bem mais leniente, as pessoas botam dinheiro num país com nota 6. Se o dólar ficar forte, as pessoas só colocam dinheiro em países de nota 8. Tá? Então, para mim, o primeiro grande pilar é para onde vai o dólar globalmente. O dólar globalmente vai se enfraquecer para ajudar as exportações americanas, que é um desejo do Trump? Opa, se for isso, já é um fator muito positivo para a nossa moeda ir para perto de 5, por exemplo. Agora vamos olhar o local. O local, não dá para esperar nenhuma mudança de direção do nosso governo atual, tá? Isso está claro, não há ninguém, só tende a ter mais gasto, não menos. A, da parte local, a única coisa que faria a nossa moeda melhorar seria a discussão da tese de alternância. O nosso juros, o diferencial de juros que a gente tem, na minha opinião, serve sim para melhorar, mas não vai ser o fator estrutural. Eu vejo muito mais nosso juro como um amortecedor. Aconteceu notícia ruim, a gente ia sofrer bem mais, ia sofrer mais. Calma, que esse país paga 15% de juros. Tá? Então é assim que eu vejo. Para o câmbio ir para perto de 5, 4,80, primeiro fator, a moeda americana tem que se enfraquecer globalmente, que para mim é a minha tese. Tá? Segundo fator, tem que discutir alternância de poder. Terceiro fator, o diferencial de juros do Brasil vai continuar sendo muito alto, que em qualquer dúvida, se tiver algum investidor global hoje que está querendo colocar dinheiro em moedas emergentes, o Brasil é o querido, porque só ele paga 15. Então são esses três fatores. O mundo querer moeda emergente, Brasil é beneficiado. Discutir alternância de poder, o real é beneficiado. E também, se o dólar se enfraquecer globalmente, o real é beneficiado e a gente pode ver o real a 5. São esses três pilares, tá? São essas três pré-condições, tá, Denise? Desculpa, Débora. Perfeito. São essas três pré-condições. Perfeito, Roberto. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o estrategista macro da Genial Investimentos, Roberto Mota. Bom final de semana para você e para todo mundo, Débora.